Muito boa tarde a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas, do satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Lá onde está o missionário Miguel Bermudes Marim e todos os que estarão vendo e ouvindo nesta ocasião de sexta, 21 de março deste ano de 2025, o qual teremos como tema a segunda vinda do Senhor, visitando ao povo do novo pacto, que foi pregado 28 de dezembro de 2014 em Cayey, Porto Rico. Ele nos leu a escritura de Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21, onde nos diz: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação para que seja semelhante ao corpo da sua glória, com poder com o qual também pode sujeitar a si mesmo todas as coisas. A segunda vinda do Senhor, visitando o povo do novo pacto. Os que estão em pé podem se sentar nos diferentes países por alguns minutos. Na mensagem A Voz que Comoverá os Céus e a Terra, pregada 4 de maio de 2005, em Talcahuano, Chile, nos diz o Dr. William Soto Santiago: portanto, para esse tempo estaremos ouvindo a voz que comoverá os céus e a terra. Essa é a voz de Deus através do seu Espírito Santo, por meio do seu anjo, o anjo do Senhor Jesus Cristo, a voz que comoverá os céus e a terra. Para mim tem sido um grande privilégio e grande bênção ter estado com vocês nesta ocasião, dando testemunho do nosso tema, a voz que comoverá os céus e a terra. Muito obrigado por vossa amável atenção, amáveis amigos, ministros, companheiros no Evangelho de Cristo, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por vossa amável presença aqui e vossa atenção. Saudação da minha parte para a congregação de vocês e todos os irmãos de vossas congregações, e saibam que logo Cristo completará a sua igreja e dali em diante entramos a uma nova etapa do programa divino. Agora vejam que depois que se complete a igreja, se entraria a uma etapa do programa divino. Estamos nessa nova etapa do programa divino que corresponde à dispensação do reino. Viram hoje, ou ontem, ou quinta, ou quarta, vamos ver onde foi que foi falado, ou terça, onde se falou da dispensação do reino, que chegaria até o final. E muitos pensavam que a dispensação do reino era eterna. A dispensação do reino chega até o final do milênio. Quando foi? Foi na quinta? Na quarta? Foi na quarta. Que é um tempo, o milênio, que corresponde à dispensação do reino, e depois no final termina e começa a dispensação da eternidade. Lembram do desenho que já faz, eu acho que eu tenho por aqui, que ele nos deixou, onde coloca as 8 dispensações, eu não sei se lembram, com certeza as escolas infantis, cadê? As escolas infantis são até para os adultos. Tem ministro de diferentes igrejas denominacionais
que pedem os livros e falam, não, me dê também os livros das crianças, porque ali nós aprendemos mais pela maneira que é explicado. Ou seja, eles explicam, eu me refiro, os desmiuçam da maneira para as crianças. E eles, então, com isso, também é um reforço. Ou seja, que ajuda eles. Vamos ver aqui se eu encontro rapidinho. Esse extrato ou essa anotação. Vamos ver. Aqui. Foca aí para que vejam e lembrem qual que foi. O que mostra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ou seja, a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Está aí, a oitava. Ou seja, que a dispensação da eternidade começa depois do milênio. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, onde nós estamos lendo, diz, daqui em diante entramos a uma nova etapa do programa divino. Cristo ainda está nos céus, em seu trono de intercessão. A segunda vinda de Cristo ainda não se realizou. Isso foi em 2014. A vinda do anjo forte não se realizou, porque Cristo ainda está no trono do Pai, intercedendo com o seu sangue. Até onde é aquele que fala Apocalipse 10? Que a vinda desse anjo forte é para falar e dizer que o tempo não é mais. Mas vejam que Deus sempre usa um véu de carne. E Deus cumpriu essa escritura quando esse véu de carne disse, fechem o batismo, fechem a Santa Ceia. Isso já terminou. Vê? Tem que ser falado por um profeta. Porque não fará nada ao Senhor sem que antes revele os seus segredos a seus servos e seus profetas. Ele está como sumo sacerdote até que tenha entrado a sua igreja, até o último escolhido. Depois é que ele se levanta, depois é que ele se levantará do trono do Pai, tomará o título de propriedade, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação e dará o título de propriedade ao homem, que será o seu anjo. Porque o anjo é um mensageiro. Para que o coma e profetize sobre muitos povos, nações e línguas. Ou seja, pregue, profetize os juízos divinos que hão de vir sobre a raça humana. Pregue as pragas. Agora a bênção de José, aí ele nos fala, ele diz, chifrará a nação, alguma coisa assim, ele diz. Veja se Deuteronômio 33 diz, desde o versículo 13, que é a bênção a José. A José disse, lembre que José é tipo e figura da primeira e segunda vinda do Senhor. A José disse, bendito o Senhor da terra com o melhor dos céus, com o vale e com o abismo que está abaixo, com os mais escolhido fruto do sol, com o rico produto da lua, com o fruto mais fino dos montes antigos, com a abundância dos eirados eternos e com as melhores dádivas da terra e sua plenitude. E a graça, o que abençoou a sarça, a graça do que habitou na sarça. E o que foi que habitou na sarça? Ele se referia ali na sarça, onde Moisés viu a coluna de fogo, que ele disse, tira o calçado dos teus pés, porque o lugar onde estás
é terra santa. Agora vejam que essa bênção que José estava recebendo ali, na primeira vinda do Senhor, sob a dispensação da graça, vejam, a cumpre em Jesus e também em sua segunda vinda, a cumpre nesse tempo final. E a graça do que habitava na sarça venha sobre a cabeça de José. Esse momento, quando ele mandou o missionário Miguel Bermudes Marinho a me ungir, foi algo muito importante no programa divino, onde tinha que ser através de um instrumento que isso se realizasse, e ele tinha que cumprir dessa maneira, sendo ele um mensageiro celestial. Essa obra, vejam como foi no tempo de Davi, que Samuel teve que ungí-lo. E mais adiante eu vou tocar em outras coisinhas mais ali, de algumas anotações, e também o porquê foi desse jeito, e vocês vão se regozijar muito, porque tudo que estava acontecendo ali tinha que ser daquele jeito. Agora, e sobre a cabeça, e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos, ele tem a glória do primogênito do seu touro. Então, estamos na Praça del Toro. É chamado assim? Eu estive vendo que nesses dias já houve uma decisão de que não vão ter assim mais eventos de touro, de toreadas que sofram, ou que o firem, ou que matem eles, algo assim. Eles já não vão mais matar eles depois. Isso está muito bem. É que vão ser atividades e nada mais para a palavra, para recreação. De recreação, mas ele também diz para... Vai ser algo não assim como eles estavam fazendo. Isso já foi uma decisão que tomaram há pouco tempo. Aí nesses dias, agora diz, como o primogênito do touro e os seus chifres são chifres de boi selvagem, como eles rechaçará os povos. Em um salmo que estávamos lendo em uma ocasião, tem um salmo que fala: me rejuvenesça a força como do búfalo, ou algo assim, ele diz. Salmo 92, versículo 10. Mas tu aumentarás minha força como a do búfalo. Ou seja, não teve outro animal que se comparasse à força, senão que ele disse do búfalo, disse Davi. Agora vejam. E as suas patas como as do búfalo, verso 17. Com elas chifrará até os confins da terra. Vejam. Até as extremidades da terra. Com ele rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Com ele coloca Cristo e os dois chifres, Efraim e Manassés, a igreja e o povo hebreu.
Com ele chifrarás os povos juntos até os confins da terra. Eles são os 10 milhares de Efraim e estes são os milhares de Manassés. Ou seja, veja que ele está falando dos dois chifres, Efraim e Manassés, mas lembrem que isso também representa as duas oliveiras, os quais estão nesse tempo final sendo operados pelo Espírito Santo. Vejam, nesse é que ele diz: Cristo é touro de Efraim, com os chifres Efraim e Manassés. E em cima de Efraim ele coloca a igreja, e em cima de Manassés ele escreve Israel. Agora podem ver como todos estes símbolos, quando a pessoa entende, a pessoa pode ver uma grande revelação aí do programa divino. Agora continua dizendo o nosso irmão William: é como Moisés. Deus ordenou a Moisés pregar as pragas e dizia: diz que vai vir tal coisa. Se Moisés não dissesse, não viria. Mas Moisés ia, não dizia acontecer as coisas. Por quê? Porque a palavra criadora é Deus nos lábios de homem. E quando esse homem falava, essa palavra se materializava, porque é a palavra criadora de Deus. Como quando Deus disse: haja luz, e foi a luz. Vê? É a mesma coisa. Agora Deus falando através de homens, de profetas, assim tem sido sempre. Vejam, as coisas que Jesus profetizou foram se cumprindo, cada um em seu devido tempo. Por quê? Porque isso era a palavra criadora de Deus. Assim também profetizará este que comerá o título de propriedade. Se Deus tivesse dado a ordem a ele de dizer abertamente, teria apontado para mim. Simples assim. Como nós dizemos, nós estamos falando claro. Tem outros refrões, mas nós usamos esse, que é o que todo mundo entende. Estamos falando claro. E lembrem-se que aquilo que se fala nessa terceira etapa são para todos os grupos. E como eu sempre digo, isso a pessoa fala, a pessoa vai palpando, tateando, todos têm que me ouvir. Todos têm que ouvir a minha voz. Porque a terceira etapa, o reverendo William Branham falou que era para todos os grupos e, consequentemente, toda a humanidade, nesse tempo final, ouvirá a minha voz. Vai ser comovida a humanidade completa. Já em um certo tempo, isso já vai estar totalmente realizado. Lembrem que o sinal de Apocalipse 11 vai ser visto mundialmente. Portanto, algo vai chegar a essa parte culminante, onde o mundo conhecerá esses ministérios, conhecerá o que estava fazendo, está fazendo, e o mundo vai ver, vai ouvir. Aqueles que não têm oportunidade, porque a terceira etapa é para os perdidos, que não têm oportunidade, também para os 144 mil, que também estarão vendo e ouvindo e recebendo as fátuas, que são as que estão escritas no livro da vida, os quais podem ser apagados. E já existem pessoas que já foram apagadas desse livro. E também para os escolhidos. Porque essa palavra, essa espada de dois fios, está discernindo, como disse o Espírito Santo por boca do apóstolo Paulo, as conjunturas discernem os pensamentos, a medula, as intenções do coração. E quando cai essa palavra aí, então produz algo na pessoa. Uns ranger de dente, como quando estava
Estevão estava pregando, que eles já estavam tão bravos por isso, que diz, eu não sei se diz que esse que diz que ele rangiam os dentes, talvez alguns até partiram de tanta coragem, tanta raiva que tinham. Porque vejam, o inimigo é o único que não quer que Deus cumpra o seu programa. Quando vocês vejam, como diz o nosso irmão William, um ataque dirigindo-se para a carpa e ao ministério, aí está perto a nossa transformação. Lembrem que vai ter uma apertura, que cada vez nós vamos vendo se aproximar. E essa apertura, ai daquele pelo que ou os que a provoquem. Lembrem que estavam todos tranquilinhos ali, quando um deles pegou o pão molhado e ali entrou o diabo. E ele disse, o que tu tiveres que fazer, faz logo. E ele se levantou e se foi. E vejam, todo o alvoroço que ele fez quando ele voltou foi um e voltou com um montão. Ou seja, falou contra Jesus e os seus companheiros ministros ali, os apóstolos. E Judas está representado aí em ministros e em pessoas, não necessariamente tem que ser ministros, e em pessoas também. Agora, como todos têm que me ouvir, então todos estão à expectativa dessa atividade, que cada pessoa vai ter uma atitude diante de cada palavra que vai se falando, e toda vez que se fale mais claro, mais os escolhidos se agarram, mais se regozijam, mais se avivam, porque se há um povo alegre, feliz e contente, o povo que está é o povo que está na era de pedra angular. Ele está feliz, porque ele está vendo o programa divino e está vendo o que Deus prometeu sendo feito uma realidade. Mas há aqueles que cada vez ficam mais incomodados. E como a terceira etapa é para todos os grupos, então tem que falar de todos os grupos. Como eu dizia a vocês, que um dos irmãos me dizia, mas escuta, por que não fala a nós e nada mais e te esquece deles? Bom, isso aconteceu nas eras. O mensageiro falava a todos como que todos fossem bons. A chuva não cai sobre o joio também, sobre a erva, e ele se regozija com o trigo, mas no fim do tempo ele falou que ele iria enviar os seus anjos ceifeiros, e diz que o único que vai poder dizer e falar qual é o certo e qual é o errado é o anjo do Senhor. Ninguém mais pode dizer isso não é assim, isso não é assim, ou isso é assim, isso eu creio assim, não. Tem apenas um. O resto deve calar a boca. E se fala, então tem que saber que no lugar santíssimo apenas um é o que ministra. E a consequência disso nós já vimos nos filhos de Arão. Se meteram com fogo estranho ali, revelação contrária ao que Deus tinha trazido por Moisés. Agora, continua dizendo, aqui o nosso irmão William, vejam, as coisas que Jesus profetizou foram se cumprindo, cada um em seu devido tempo. Por quê? Porque isso era a palavra criadora de Deus. Assim também profetizar a este que comerá o título de propriedade. Porque a ordem é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E esse é um ministério adotado. E depois, em Apocalipse capítulo 11, as duas oliveiras estão profetizando. O que é? É esse o ministério das duas oliveiras, no que come o livro, o qual está representado em João, o apóstolo comendo esse livro. Aí está representando ao anjo do Senhor Jesus Cristo, que no último dia receberá o título de propriedade, o livro e o comerá, e profetizará os juízos divinos que hão de vir sobre a terra, os profetizará sobre muitos povos, nações e línguas, e seres humanos também.
No livro da mensagem que lemos, eu acho que foi no estudo de domingo, creio que foi, que diz que o juízo virá depois, ou algo assim. Ou seja, é falada a palavra, como disse o irmão Miguel. Não te preocupe, vai vir, segura um pouco, vai vir, falando em termos assim, popular. Não, é que não aconteceu nada comigo. Tá, descansa nisso. Porque vejam, espera sentado, porque veja que nenhuma palavra pode cair por terra. Falou que viria um grupo escolhido de Deus, que estaria recebendo a fé de Rápito, que estaria recebendo os trovões, e aqui estão, parte desse grupo. E nos diferentes países, vê? E também foi falado de que teriam pessoas contra o programa divino, e também tem. Ou seja, que tem que estar tudo no seu lugar. Veja quando aqueles dois homens queriam ir da casa, quando tinha que ser curado, aquele menino, menina, e ele na visão viu aqueles homens, e naquele momento ele vê que vão. Eu já relatei isso há pouco, eu li. E ele não podia parar, não podia detê-los, ele não podia forçar que eles ficassem. Ele estaria forçando uma visão para que se realizasse. E ele ficou ali esperando, mas eles já iam. E vocês já sabem essa parte aí? Vejam, a pessoa não pode forçar a tentar de que mudem de opinião, para fazer algo que as pessoas mudem de opinião, mesmo tendo a forma e tendo tudo. Mas vejam que Deus não é um Deus para satisfazer ninguém. Ele satisfaz apenas os seus escolhidos, abrindo o entendimento e as escrituras a eles, porque ele disse que aqueles que creriam em sua vinda, estes são os que entenderiam, compreenderiam esse mistério. Tem uma anotação que ele diz: crê para entender. Se não crês, como vai entender? Portanto, os que não creem não vão poder entender. E é preciso crer no véu de carne. Assim foi a primeira vinda do Senhor. E isso, para muitos, vai ser duro. E vão dizer: eu não engulo isso. Não, aí vem agora isso aí. Mas veja, assim mesmo teria sido no tempo de Jesus. Porque exatamente isso está se cumprindo, a mesma coisa. Lá foi um jovem carpinteiro de Nazaré, aqui é um jovem caieiano. Já vem como este sétimo selo fica aberto totalmente, mas lembrem que quanto mais claro se fala, mais a palavra vai fazendo efeito em todos os grupos, e o inimigo já vai identificando onde está esse véu de carne, quem é e tudo isso. E começa a pôr os olhos. Já é algo aberto, porque o sétimo selo, o irmão Branham disse que não estava aberto ao público, mas ele escreve do lado, mas seria aberto ao público em um certo momento. Agora continua dizendo: portanto, estamos perto de que chegue, de que esse momento de profetizar sobre muitos povos e línguas aconteça. Mas a misericórdia ainda está estendida no céu. Ainda há misericórdia no céu e ainda estamos na dispensação da graça. E muitos dizem: mas se ele falou nessa mensagem, nessa que estamos na dispensação do reino, ele estava falando como o irmão Branham falou em muitas ocasiões, e que ele escreveu do lado: futuro, futuro, futuro. Tudo isso estava mostrando o que seria no futuro. E o nosso irmão William, já depois, nestes últimos anos, como ele ia, estamos bem perto do lado bem perto do aeroporto.
como ele já estava dando a conhecer onde estávamos parados. Por isso, quando o irmão Branham disse, quando a noiva reconheça a sua posição, o rapto acontecerá. E agora que estamos conscientes da posição onde estamos, ouvimos essa voz de sobe aqui, subimos a era da pedra angular. E estamos na dispensação do reino. E se estamos na dispensação do reino e na era de pedra angular, consequentemente, temos que ter recebido ao instrumento, ao mensageiro dessa dispensação. Não pode subir e entrar por outro lugar. Só tem uma porta. E é pelo porteiro. É pelo ministério de Moisés e Elias. Quem não entrar por essa porta e tentar entrar por outro lugar, como o nosso irmão William nos falava em um lugar, depois terá que sair por aí mesmo. Entrar pela janela, então vai ter que sair pela porta. Para baixo e para fora. Lembra quando, às vezes, quando eles pegam alguém, a pessoa já vai saindo e vai para fora. Está fazendo o que aqui dentro? Bom, quando a pessoa vê pessoas que faltam respeito com a palavra e são zombadores, críticos, o melhor lugar que eles vão estar é acompanhando Judas Iscariote. Não tem temor à palavra, não tem temor à mensagem, mas eles vão ter o seu salário, o seu pagamento. Não se preocupe, nós focamos em receber o ensinamento sobre Karpa e nos preparar para a nossa transformação. Deixe estes juízos que sejam falados pelo mensageiro. Não tome você isso e comece você a amaldiçoar, a escrever. Aí vai acontecer isso contigo, vai acontecer aquilo com isso, por fazer isso, por fazer aquilo. Não faça isso. Não é você que corresponde isso. É melhor, não dê importância. Eles estão me ouvindo, portanto, tudo que a pessoa vai falando, eles já sabem ali exatamente o que vai acontecer com eles, o que vai passar a eles. Deixe isso ao mensageiro. A única coisa que ele disse foi que na sua vinda ele vai abençoar uns e amaldiçoará a outros. Nós estamos do lado da bênção de Deus. Mas em São Lucas diz, mas a misericórdia ainda está estendida no céu, ainda há misericórdia no céu, ainda estamos na dispensação da graça, a porta da misericórdia ainda está aberta. Mas em São Lucas, capítulo 13, versículo 25 a 27, diz que a porta vai ser fechada. Quando seja fechada, já não entrará nenhuma outra pessoa à casa de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo já terá se completado, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e já estaremos prontos para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A voz que comoverá os céus e a terra. Essa é a voz de Deus através do seu Espírito Santo no anjo do Senhor Jesus Cristo, simples assim. Eu me agrado toda vez que eu leio o irmão William dizer, simples assim, porque realmente é tão simples e tão singelo o que Deus está fazendo nesse tempo. E já para terminar com essas palavras desta ocasião, vejam, a porta é fechada e vejam, ele diz que quando isso aconteça, ele está dizendo em um tempo futuro. Se eu estiver por aqui, está aqui, onde ele diz, na mensagem Trono de Juízo, diz o que é isso? O mesmo que diz Apocalipse. Isso foi 13 é março, 9 ou setembro, 3, tem que ver o número aí, de 1976. O mesmo que disse Apocalipse, que diz, o que disse, que quando o sétimo anjo tocar a trombeta, o tempo não seria mais. Portanto, quem é sujo, suje-se mais.
E aí ele fala duro. Veja que nesse tempo ele falava como se fosse se terminar tudo em 77. E tinha que pôr aí esse tipo. Era uma limpeza do santuário, como ele coloca em uma anotação. Portanto, quem esteja sujo, suje-se mais. Quer continuar cortando o cabelo? Quer continuar se pintando? Quer continuar usando roupa curta? E vocês que estão aqui, querem continuar? Continue fazendo. Um dia você vai perceber que pela sua rebeldia, você chegou a um lugar onde não tem lugar para arrependimento, como muitos dizem, não, é que tem que refletir a sexta dimensão, mas tem a sua congregação fazendo o que dá na telha, tenta procurar e tampar certas coisas, mas não tem as calças nos lugares para falar ao povo as coisas que têm que ser feitas por um crente, porque senão é um lança para fora, é um salta fora, e tem muito do que falar aí. Ou seja, estão colocados ali para satisfazer ao grupo que eles têm. Tem um lugar em almas. Eu acuso, ou a acusação, eu acuso esta geração que diz que devia ter água, deveriam ter. Ele diz assim mesmo, e pregadores no púlpito deveriam ter a saia no lugar de bata clerical, de pé ali fora, e permitem, e se envergonham de falar contra eles, porque a denominação deles os expulsariam, e como esses são já denominações, porque uma vez que você coloca um líder, ou uma pessoa, um homem como seu líder, aí está morta essa igreja. É uma denominação. Mas os escolhidos de Deus, na era de pedra angular, têm ao líder que é o Espírito Santo, porque ele falou que esse Espírito Santo que temos, o que está no nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado. Encarnado em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Ele diz, então o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, lhe conheceremos. Glória ao Senhor. Identificaremos ele como o meu Rei. Esse é o meu Rei. Esse é o nosso José. Esse é aquele que eu estava esperando. Desse jeito Israel vai falar. É este o que eu estava esperando. O que ele faz lá, vestido como um gentil? O que faz no meio dos gentios? Agora vejam, já para terminar, uma partezinha, tem um pedacinho aí. De pé lá fora, e permitem isso, e se envergonham de falar contra eles, porque a denominação deles os expulsariam. Vocês crucificam a palavra de Deus diante da congregação, a qual diz que é uma abominação que a mulher use roupas que pertencem ao homem. Ele continua falando por aí. Agora veja que o nosso irmão William diz: querem continuar? Continue fazendo. Quando se der conta, um dia vai se dar conta que pela sua rebeldia chegou num lugar onde não tem lugar para arrependimento. Mas você que ama o Senhor, você que ouviu o que Deus disse, você ouviu Deus falando por Elias, você ouviu Deus dizendo a você como agir. Venha, olhe para ver, isso é para você e para todos nós. Não querem? Então faça o que queiram fazer. Em palavras mais claras, faça o que der na telha. Isso é duro. E nesse tempo, se querem continuar fazendo, eu vou repetir as mesmas palavras, pois faça o que dê na telha. Então ninguém vai te obrigar. Ninguém está te obrigando. Eu não estou obrigando. Você tem livre-arbítrio. Mas lembre, não tem trono de misericórdia lá, é trono de juízo. Ou seja, que nesse tempo já tem um trono, o trono celestial, ele já está dizendo que seria um trono de juízo. E esse é o tempo que ele já está em um trono de juízo. Mas tem um novo propiciatório, onde tem misericórdia para os escolhidos.
Agora vejam que este trono de misericórdia se estende aos escolhidos e dos escolhidos aos nossos parentes. Portanto, deixe que Ele governe a sua vida e vá mais além de você e diga: Senhor, necessito de Ti, que Tu governes completamente o meu coração, para que através de mim, Senhor, distribua misericórdia, perdão aos meus parentes. Lembrem que se você, com a sua fé, isso vai se realizar, então você tem que estar em uma posição onde Deus possa operar esse milagre sem limite. E o que você peça, Deus dê a você. E ele disse: Deus vai te dar, ou Deus te deu, a todos aqueles que tu amas e os que te amam. Não os que te odeiam, não os que te jogam pedras, não aqueles que te criticam, zombam, fazem piadas, não, aqueles que tu amas. Agora tem um mistério grande aí, e uma bênção grande aí, que mesmo sobrepassa muitas coisas, das quais muitos disseram, que até sobrepassa muitas coisas que muitos disseram, e eu penso que fulano ou fulana já cruzou a linha. Isso, aquilo. Mas vejam, para Deus não tem nada impossível. E Ele me mostrou que Ele é muito misericordioso. Ele é fogo consumidor. E Ele é um Deus irado quando Ele fica irado. Mas Ele é um Deus misericordioso. E Ele ouve os seus filhos. Portanto, muitas pessoas não imaginam o que é ter um escolhido do seu lado, porque tem esse escolhido, a vida eterna daquela pessoa na mão dele, e Deus vai te dar essa responsabilidade a cada escolhido. E isso são palavras maiores. Ele disse que nós somos reis e sacerdotes e juízes também. Portanto, nós vamos ter um claro entendimento de como reinar, como julgar e como realizar todo este programa divino nessa dispensação do reino. Estamos nesse entrelace desses corpos ao corpo eterno e glorificado. Portanto, temos que começar a ter essa prática, porque se somos fiel no pouco, no muito Ele nos colocará. Com um novo corpo já, esses aqui são meus filhos, eu vou transformar eles, eu vou dar um corpo eterno e glorificado que não tenha limitações. Já me provaram que são fiéis, que são prudentes, que são sábios para vitaminar, fazer, até criar tudo o que tenha que fazer. Portanto, deixe ser usado. Deixe ser usado pelo Senhor. Se deixe ser usado. E olhe sempre no espelho da palavra. Se olhe no espelho da palavra sempre. Bom, nesse tema que temos para hoje, nos coloquemos de pé e já deixamos conosco, nesse tema que temos, a segunda vinda do Senhor, visitando ao povo do novo pacto. E aqui já estão vendo como estão os preparativos, um pouquinho aí, e pode colocar por aqui alguns irmãos que estão aqui, que nos acompanham, e fazendo, trabalhando em todas as áreas, também fazendo todos os cursos correspondentes. Aqui está em apenas uma partezinha, mas ainda tem muito mais, que talvez estão em outras áreas,
Mas tudo isso é a representação dos que estão trabalhando para que esta atividade do dia de domingo, 23 de março, seja uma realidade. Com a ajuda do nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, e que Deus se glorifique nesse dia e nos dê tudo o que necessitamos ouvir e cresça mais a fé de cada um de nós e que saiamos alegres, felizes, cheios da bênção de Deus, porque esse é o maior milagre, o revelar a palavra. Isso é o maior que a pessoa pode receber. Depois, os milagres o seguem. Bom, deixamos assim conosco nesse tema para hoje, a segunda vinda do Senhor visitando o povo do novo pacto. Deixamos assim conosco ao nosso amado irmão e amigo Dr. William Soto Santiago.